Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre o que foi a novela das 7 que acabou de terminar, a novela Fuzue. Eu vou contar aqui pra vocês a minha opinião aqui sobre o que foi esse período da novela Fuzue, né? Como é que foi o desenvolvimento, toda a análise, uma análise geral sobre essa novela e a análise sobre o último capítulo também. Então eu vou fazer um apanhado geral sobre o que foi a novela Fuzue, né? Antes disso, um recadinho, né, já para explicar essa ausência do canal, né, durante esse um mês, um pouquinho mais de um mês, né, sem produzir vídeos, né, eu tive um problema com a minha voz, né, minha voz ainda tá voltando aos 100%, né, não tá totalmente recuperada, mas eu acho que já dá para fazer vídeo aqui para vocês, né? Inicialmente, ali depois do último vídeo que aconteceu, né, que foi o vídeo de Renascer, ali logo no começo de Renascer, que foi ainda em janeiro, né, eu tive um problema com a minha internet. Então eu tava com muita dificuldade para poder produzir e fazer a edição dos vídeos, né? Porque tudo relacionado ao canal eu que faço a edição, a produção do vídeo, como eu tô fazendo agora, né? Então eu tive esse pequeno problema, né? Veio o carnaval e aí também teve a questão da minha voz. A minha voz, ela, como sou eu que falo com vocês, logicamente, né? A minha voz não estava nada boa para poder fazer os vídeos, né? Eu fiquei assim doente de certa forma, porque minha garganta fechou. Eu tava praticamente sem voz, tossindo muito e tudo mais, então eu tava em impossibilidade de produzir vídeos aqui, conteúdos aqui pra vocês. Então assim, eu tô voltando aos pouquinhos, às vezes a voz dá uma embargada, né, aquela fechada, mas aos poucos assim eu tô me hidratando e tudo mais para poder voltar aqui a produzir mais vídeos aqui para vocês, né? E esse recadinho, né, pra gente poder voltar aos poucos a produzir mais vídeos aqui pro canal, como eu tô fazendo agora, voltando aí com essa produção e fazendo uma análise aqui sobre o que foi a novela Fuzue. Então eu vou começar a partir de agora falando o que foi toda a novela Fuzue, que não foi nada bem, né, gente? Vamos combinar? Não foi uma novela em que fez sucesso, pelo contrário, né, foi considerado um fracasso, o maior fracasso das 7 em questão de audiência, pontos de audiência, né? Mas assim, falando mais tecnicamente da novela, não em si sobre os pontos de audiência, vamos pegar do ponto de partida que assim quem ela sucedeu, né? Para começar, a gente sabe que Vai na Fé, que foi a novela que veio antes de Fuzue, foi um extremo sucesso, né? Foi de bastante sucesso. E assim, para qualquer tipo de novela, para qualquer novela substituir um grande sucesso é uma missão muito complicada, vamos combinar, né? E assim, como por exemplo aconteceu com Salve Jorge, por exemplo, né? Veio a Avenida Brasil, Salve Jorge veio e foi considerado um fracasso, mas aí atualmente ela é exaltada, Salve Jorge, por exemplo, né? Mas, por exemplo, a Fuzue teve essa tarefa, né, de substituir um grande sucesso. E assim, a Fuzue já estava sendo entregue, vendida, com uma novela bem mais farofa do que era Vai na Fé. Vai na Fé não era uma novela farofa, era uma novela mais pé no chão, uma novela mais realista, não pautada no caminho do humor, não. Fuzue já tem esse tipo de característica, né? Aí o público que aumentou a audiência da Globo, né? Com Vai na Fé, né, uma novela, como eu falei, mais realista, para ir para um caminho totalmente diferente, como é Fuzue, né, isso causa estranhamento, causa uma certa... né, eu não sei se eu vou assistir essa novela, não é o meu tipo de novela, né, o público que estava assistindo Vai na Fé. Então isso já causa um pouco de afastamento, um preconceito sobre a novela que vai vir depois, a novela já bem mais farofa, que é um outro estilo, né? Pra quem gosta, claro, vai assistir, né? Mas pra que a pessoa que já tá ali totalmente inserida ali no conteúdo de Vai na Fé. Então, assim, teve essa diferenciação, né, essa diferença, e aí já causou um pouco de afastamento do público com o conteúdo que estava sendo vendido de Fuzue. Bom, aí começou a novela, né? E foi entregue aquele colorido todo, aquele humor todo e tudo mais, aquele ambiente mais alegre, mais farofa mesmo, né? E assim, no início da novela,
toda aquela história da caça ao tesouro, o tesouro da Dama de Ouro e tudo mais, a Preciosa e a Luna, aqueles embates entre elas duas, a Preciosa descobrindo sobre esse tesouro e tudo mais. No início ali, como eu até estava dizendo, eu não achava, né, Fuzue totalmente ruim, né? Eu achava uma novela que estava entregando boas coisas, só que tinha, digamos assim, um problema de texto na questão dos bordões, que eram bordões demais, né? Eu achava bordões demais. E uma outra coisa que era a questão do entendimento do público perante a história de Fuzue, né? Porque o mote principal de Fuzue era justamente essa caça ao tesouro, essa busca do tesouro, né? E essa foi a questão mas que fez com que o público, isso na minha opinião, se afastasse mais da novela, né? Porque toda essa questão da busca ao tesouro, cada detalhe em mostrar dicas sobre o caminho a ser buscado atrás desse tesouro, não estava dando um tanto de entendimento ao público, ainda mais que todas as dicas que estavam sendo mostradas, todos os caminhos, não era de fácil entendimento para quem estava assistindo, né? Então, assim, isso já causando mais ainda afastamento. Primeiramente, o afastamento, como eu falei, sobre essa ponte de Vai na Fé para Fuzue. E aí, no começo da novela, essa questão da entrega da história do tesouro que estava dando esse pequeno problema, né? Não estava dando um entendimento para o público, né? O Gustavo Reis, que é o autor da novela, né? O Gustavo Reis é o autor da novela, e o diretor é o Fabrício Mamberti. Eles estavam tentando entregar, a direção até que estava me agradando, né? Isso no começo da novela. O texto do Gustavo Reis, como eu falei, só me incomodava a questão de muitos bordões, das bocas, principalmente da Preciosa e da Luna. Então, assim, eram bordões atrás. É uma frase, um diálogo, bordão. Um diálogo, bordão. Isso também estava me incomodando. E também estava incomodando boa parte do público, que eu via, através das redes sociais, o povo questionando essa questão, né? Fazendo essa redundância, né? Então, assim, já foi mais um ponto contra a Fuzue, essa questão do afastamento do público e da questão sobre o desenvolvimento da história principal, que é essa questão da busca ao tesouro, né? E com isso, com o afastamento do público, logicamente a audiência, foi descendo, né? Os pontos que Vai na Fé tinha deixado ali, 26, ali na reta final, 25 e tudo mais, Fuzue tava fazendo 22, 21, e aí com o passar do tempo foi só caindo a audiência da novela. Aí vem uma questão que pra mim foi uma virada de chave de Fuzue, que fez com que a novela ficasse muito mexida. A entrada do Ricardo Linhares, né, na supervisão de texto. Algumas coisas ele trouxe pra Fuzue, só que algumas dessas mudanças fez com que a novela ficasse totalmente escura, soturna, sombria, como eu falei no último vídeo que eu relatei sobre Fuzue, que a novela ficou sombria. Como eu falei, Fuzue foi entregue uma novela colorida, farofona e tudo mais. Ok, é um estilo de novela, entendeu? Aí vai assistir quem gosta desse tipo, desse gênero, de uma novela mais farofona, mais humor, mais pastelona, né? Só que o Ricardo Linhares, com essa chegada dele na supervisão de texto e toda a questão da novela, a ambientação e tudo mais, a novela ficou muito pesada, muito pesada. Ficou sombria, como eu falei. Por quê? Começou a ter... a parte de humor da novela foi totalmente jogada para escanteio, quase toda, né? A novela ficou muito dramática. Os pontos que davam mais graça, mais humor na novela, por exemplo, o que eu achava que era o Beco do Gambá ali, toda a animação, aquela ambientação do Beco do Gambá, na parte, quando chegou assim o Ricardo Linhares, a novela ficou, ele limou essa parte da novela, entendeu? Além disso, também temos a questão do Jefinho Sem Vergonha, né, interpretado pelo Mikael Borges, né? Na parte, depois do primeiro mês da novela, em que ele estava aparecendo bastante, né? Muito perante por causa da Luna, né? Ele estava ali apaixonado pela Luna. Já com a chegada do Ricardo Linhares, ele foi já jogado num núcleo muito mais secundário ainda, né? Ele já fazia parte do núcleo secundário, não era um dos principais, né? Mas ele estava mais em evidência nos primeiros meses. Quando chegou na parte depois que a novela ficou mais sombria, né?
A parte em que ele é um personagem muito alegre, sempre foi um personagem muito alegre, de muita luz, né? Ali na novela, de muito humor, na parte do humor, né? Ele acabou sendo um pouco mais... As cenas dele ficaram mais curtas. Ele aparecendo... tendo menos tempo de tela, né? Vamos combinar. E, assim, ele só teve um pouco mais de evidência ali quando ele começou a fazer alguns shows e tudo mais. Aí teve a chegada da Selena Chicote, interpretada pela Thalita Yonan. E umas cenas que davam um pouco mais de graça ali na novela, no momento em que ela estava um pouco mais escura. Por que eu falo que ela estava mais escura? Por que ficou mais escura? Muito drama, em alguns momentos o drama assim, até pesado. Uma novela que foi descaracterizada, né, foi vendida com a novela Besta de Humor e depois na parte final, né, na metade pro fim, né, ela ficou bastante pesada. Foi a Soraya Terremoto sendo assediada ali no momento do sequestro. Tiro pra lá e pra cá, principalmente nas cenas entre o Merreca e o Pascoal, né? As cenas assim, bastante pesadas. Teve o câncer da Maria Navalha, até que rendeu bastante cenas bonitas por causa da Olivia Araújo, né? Que estava muito bem, mas assim, a novela ficou bastante violenta. Se a gente for fazer uma comparação, né? A novela que era mais realista, como Vai na Fé, e Fuzue, que foi vendida como pastelona, a Fuzue acho que se terminou com muito mais mortes e mais violência do que a novela anterior, né? E assim, dá pra ver essa mudança de forma mais drástica. Alguns conceitos foram feitos na questão do texto, né? O texto, ele deu uma melhorada na questão de diminuir os bordões, a novela ficou mais dinâmica no texto, ali nas atuações. E sobre as atuações eu não posso reclamar de nada, assim, os atores estiveram bem, né? O que foi entregue para eles entregaram muito bem, isso aí não pode se negar, mas aí eu tô falando sobre como é que foi o desenvolvimento, o caminhar da história de Fuzue, né? E a novela ficou realmente mais sombria. Pra quem gostou, quem gosta de uma novela mais dramática, deve ter gostado, né? E eu achei que a novela ficou bastante descaracterizada. Eu continuei assistindo, né? Só que aí a novela ficou bem diferente do que foi entregue no começo, né? Também tiveram as chegadas a volta do César Montebello, né? Onde ele tinha sofrido acidente causado pelo Pascoal e tudo mais. E volta do César Montebello junto ali com o Julião, né? Ali como parceiro do César Montebello nas tramóias ali, sobre ele tentar buscar o tesouro da Dama de Ouro e tudo mais, né? Só que, assim, as vilanias foram acontecendo e de formas repetitivas, ele sempre tramando alguma coisa, algumas cenas renderam bem, principalmente algumas cenas da Preciosa ali, tentando derrubar a Luna, como assim, a questão das biojoias, em que ela roubou as joias da Luna ali numa exposição, enfim. Algumas cenas foram realmente boas, mas assim, nada que impactasse, né? Essa mudança não foi tão proveitosa assim, né? E o resultado disso, dessa questão, de toda essa mudança da novela, que não foi tão proveitosa, é a questão da audiência. A audiência não aumentou, a audiência se manteve, foi descendo e se manteve ali nos 19 pontos, 20 pontos ali, fazendo 17, 18 pontos ali, nessa faixa. E não aumentou, não chegou a aumentar, não teve uma explosão. Por exemplo, Vai na Fé começou num número muito baixo, entregue ali pela novela anterior, que foi Cara e Coragem, né, que dava ali 21, 22 pontos. Vai na Fé terminou ali dando 27, 28 pontos. Então, assim, ela começou com 22 e acabou com 27, 28 pontos, e uma média muito boa ali, aumentando a audiência do canal. Só que o Fuzue foi lá e abaixou muito, e a reta final, da metade pro fim, a audiência não mudou. Então, assim, não teve uma mudança muito boa pra Fuzue, né? E assim, isso é um resultado de que as mudanças que foram feitas não surtiram efeito, né? Também teve a época de passar a virada do ano, carnaval e tudo mais. Fuzue enfrentou essa época toda, mas se fosse uma novela que já fosse uma novela estabilizada, porque Fuzue começou em agosto, então teve muito tempo para ela se manter, né? Então, mas ela não se manteve, e assim, passou essas épocas e ela continuou num patamar muito baixo de audiência. O público realmente não curtiu Fuzue, né? Voltando a falar das atuações, a gente tem que destacar alguns personagens que foram muito bem, muito bem. As atuações, como eu falei, eu não tenho o que reclamar. Principalmente a Giovana Cordeiro como a Luna, a protagonista, foi muito bem, né? Eu só achei que o casal que ela fez
com o Nicolas Prates ali, o Nicolas Prates como Miguel, aí eu já não curti muito, eu não gostava realmente do Miguel. Ainda teve uma mudança ali de caracterização do personagem, que eu acho que não combinou, enfim, eu não gostei muito do casal, né? Não que eles atuassem mal, não, mas eu achei que não teve também tanta discussão, brigas como de casal, um ou outro lance. Até ter chegada da Rebeca, que foi entrevistada nessa reta final, mais namorada, mas nada que mudasse muito o rumo do casal, entendeu? Então, assim, desde o começo, ali a Luna e o Miguel já sabia-se que eles não iam se separar, eles iam terminar juntos, né? Teve ali um momento em que a Luna ficou um pouquinho só com o Jefinho, mas nada demais, né? O Miguel voltava pra Luna e a trama do casal não ia pra lugar nenhum, né? Eu gostava mais da Luna sozinha, né? Ou nos embates com a Preciosa. A Marina Rui Barbosa como Preciosa foi muito bem. A sua vilã era caricata, mas era o que a novela pedia. E eu acho que ela entregou bem. Ela entregou bem. Mas, assim, tem personagens que se destacaram mais ainda que, assim, merecem uma exaltação maior da minha parte, né? A Lília Cabral, como a Bebel, foi uma personagem muito boa, porque ela enfrentou várias nuances da novela, não em relação à característica da personagem, né, mas os embates que ela teve, né, que no começo ela era uma mulher um pouco mais, não vou falar submissa, mas ela era menos ativa em questão de ter os embates, né. Com o caminhar da novela, a Bebel foi muito mais embate, principalmente na volta do César. Ela não baixava a cabeça, né? E a Lília Cabral entregava muito, né? Sempre entregou, né? A Lília Cabral é demais, né? Mas dois personagens, assim, que foram, assim, pra mim, espetaculares, né? Vou começar a falar sobre a Olivia Araújo, como a Maria Navalha, né? Teve a chegada dela ali no segundo mês da novela, né? Que teve esse mistério ali do sumiço da Maria Navalha ali, em que a aluna estava buscando a sua mãe, né? E chegou a Maria Navalha ali, a Olivia Araújo com a sua personagem. E assim, a maioria das cenas da Olivia, principalmente nessas últimas semanas em que ela estava enfrentando o câncer de mama, a Olivia entregou muita emoção. Muita emoção. As cenas dela foram bastante emocionantes. Isso não se pode negar. Principalmente a cena em que ela raspa a cabeça. E ela entrega ali bastante emoção. E ela falando sobre ali toda essa luta sobre o câncer e tudo mais. Foi bastante maravilhoso também. Então as cenas da Olivia Araújo foram muito boas. E o destaque, assim, pra mim, o maior, talvez, o destaque de Fuzue foi o Merreca do Han Aguiar. Ele no começo já estava se destacando ali lá no primeiro capítulo sobre aquela invasão na loja da Fuzue, né? E ali eu já vi no personagem que não ia ser um personagem assim, um bandidinho mequetrefe, burrinho e tudo mais, né? Que ele ia entregar. Porque através de tipo assim, merreca, né? O nome merreca, a gente ia pensar o quê? Deve ser um bandidinho meia boca. Não, a cena dele era pesada. Era pesada, tanto, ainda mais depois que veio a supervisão de texto do Ricardo Linhares, né? E a mudança, né, de forma bem construída do merreca, porque sabia-se ali que o merreca lá no fundo tinha uma boa índole, lá no fundo mesmo, né? Lá no fundinho. Com o passar da novela, foi se mostrando mais ainda a humanidade do merreca, entendeu? Foi mostrando mais. E o Han Aguiar, nessas cenas em que ele trafega no lado mais mal e depois trafega no lado do bem, essas nuances todas, o Juan Aguiar conseguiu fazer essa entrega. Principalmente na reta final também, né? A reta final do Merreca, essa mudança, ele quer se sair da vida do crime, né? Ele entregou muito, muito bem, né? Então foi um dos maiores destaques, talvez o maior destaque de Fuzue foi essas cenas do Merreca, do Juan Aguiar, que foi muito bem, que tá de parabéns, né? Outra personagem também que foi muito bem foi da Regiane Vieira, que foi a Soraya Terremoto, muito bem, né? A Regiane fazendo um personagem que foi diferente pra ela nunca tinha feito um personagem mais atirado, né? Mais pra frente, assim, mais evoluída. Ela sempre fazia umas meninas mais recatadas e a Soraya era totalmente o oposto.
E é uma mulher muito forte, né? Passando por alguns problemas, aquele problema que eu falei sobre o assédio. Ela entregou bastante cena emocionante. E na reta final também, sobre a gravidez e que ela tava ali vendo se era do Merreco, era do Francisco e tudo mais. E a Reslane também atuou muito bem, né? E falando agora sobre o último capítulo da novela, né? Eu tô gravando esse vídeo na tarde de sábado, né? Esse foi um capítulo que eu achei ruim. Eu achei um capítulo ruim, porque primeiramente teve aquele todo clichê de novela, gravidez, casamento, casais felizes, papapá e tudo mais, né? Mas algumas cenas, vamos lá, vamos combinar, foi muito ruim, né? Como eu até postei nas minhas redes sociais, tirando a cena do Merreca saindo da cadeia, né? E vendo ali o filho, né, no colo da Soraya, e também a cena da Maria Navalha falando sobre o tratamento, né? Foram as únicas cenas que prestaram. Porque, gente, vamos combinar, aquela cena do Pascoal com o César Montebello ali brigando ali na beira do precipício foi uma cena ridícula, né? Foi uma cena muito ruim, muito ruim. O cara tá armado, aí rende o cara, enche ele de porrada, né? E fica lá gritando como ali na beira do precipício, bem no pé do precipício ali perto de morrer. Qualquer empurrãozinho ele ia cair ali, o Pascoal. Aí vai lá, o César empurra e vai junto. Ele empurra indo junto com o Pascoal. Assim, uma cena patética, achei uma cena muito ruim, né? Até fiquei exaltado, falei, gente, o que é isso, né? Olha, eu fiquei assim, envergonhado com aquela cena, né? Mas passou, né? E também, eu acho que até foi uma cena aí que eu acho que foi proposital, né? A cena final da Preciosa com o Heitor, né? Aquele chroma key atrás dos personagens ali, né? Num paraíso ali, né? Um chroma key que, pra quem não se lembra, né? Em Totalmente Demais, teve enquanto a Marina Rui Barbosa e o Felipe Simas fazendo a Elisa e o Jonatas, né, lá em Totalmente Demais, né, respectivamente, lá, esses personagens, ficou famosa aquela cena final no Totalmente Demais, com aquele chroma key horrível, né, na cena final do casal. E aconteceu, eu acho que foi proposital, aquele chroma key ridículo também, na cena final de Preciosa e Heitor, né. Então que eles fizeram assim de maneira muito alegre essa cena, né? Fazendo um certo deboche sobre aquela questão, né? Eu achei que foi um final. Assim, teve a cena bonitinha ali, todo mundo comemorando, cantando a música do tema da novela e papapá, né? Só que assim, achei o último capítulo muito, muito fraquinho. Eu achei muito fraquinho, né? E assim, como foi a novela, né? A novela foi muito mudada e foi entregue de uma forma, aí no caminho se muda muita coisa, aí a novela é muito remetida, muita entrada, volta e meia entrada de personagens que também não acreditaram muito. Então assim, a novela foi muito mexida, talvez tenha dado azar de ter pego sucedido a Vai na Fé, que foi uma novela de extremo sucesso, né? Mas se a novela tivesse engatado com muita competência, tudo bem que é um autor que estreou agora na Globo, né, que ele já tinha feito outras novelas em outra emissora, né, na Record, né, o Gustavo Reis, né, fez Dona Xepa, o remake de Dona Xepa, Escrava Mãe, Bela Aventura, né, só que na Globo ele não deu muito certo, né, ele teve uma missão um pouco ingrata, né. E essa novela Fuzuê, ela já estava sendo produzida já muito antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. Aí só foi produzida agora para depois, assim, em 2023. Então, assim, pode ter sido um mau momento realmente para a novela. Eu não acho a Fuzuê a pior novela das 7. Eu não acho a pior novela das 7. Mas eu sei que ela não foi bem. Eu sei que ela não foi bem, né? Bom, essa é a minha opinião sobre a novela Fuzuê, sobre o que foi essa novela, sobre os caminhos dela, todo o desenvolvimento, sobre a história e tudo mais. E o que vocês acharam sobre a novela Fuzuê? Bom, deixa aí nos comentários, né, essa minha volta aí falando sobre as novelas, né? Eu também vou fazer um vídeo explicando a história de Família Tudo, a nova novela das 7, que vai começar na segunda-feira. Eu vou explicar pra vocês como vai ser essa história. E também vou fazer o vídeo do primeiro capítulo, tá ok? Gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre Fuzuê, se vocês acharam péssima, assim, até que vocês gostaram e tudo mais, não foi tão ruim assim. Deixa aí nos comentários, tá? Deixa seu like se vocês gostaram do vídeo,
tá? Deixe seu like, comentem, compartilhem e ative o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal Opinando. E se inscreva no canal Opinando, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, um grande beijo e tchau!